Capítulo 2: As raízes da crise econômica. Prometeu acorrentado. A crise da dívida dos anos 80 foi um ponto de inflexão que encerrou os 50 anos de crescimento brasileiro. A subida abrupta dos juros externos norte-americanos nos lançou na espiral da dívida e no desequilíbrio do balanço de pagamentos que, de várias formas diferentes, tem limitado nosso crescimento a surtos esporádicos que não se sustentam. Quis a história ainda, num de seus enredos trágicos, que ao mesmo tempo que as premissas do modelo que ele sucumbiu, não discutíssemos como nação suas alternativas, pois estávamos tentando construir a unidade política necessária para a restauração da democracia. Como, por exemplo, lembro que as reuniões políticas para redemocratizar o país tinham o católico mineiro Tancredo Neves, o democrata cristão Franco Montoro, o católico conservador do interior de São Paulo, Ulisses Guimarães, o usineiro de Alagoas, Teotônio Vilela, o socialista Miguel Arraes, o trabalhista que pegou em armas contra o golpe, Leonel Brizola, o comunista João Amazonas, que liderou a guerrilha do Araguaia, o comunista e materialista Luiz Carlos Prestes e o então jovem líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, para citar o nome de algumas figuras a quem os democratas brasileiros muito devemos. Não poderíamos discutir economia política, pois simplesmente a segunda reunião não aconteceria. O que permitiu a obra histórica desse e muitos outros brasileiros, entre os quais me incluo, de ressaltar a democracia brasileira, foi a capacidade de superar as profundas diferenças em nome do foco na agenda que se impunha na emergência de então, que era a anistia, eleições diretas da Assembleia Nacional Constituinte. Por essa razão concreta, a reconstrução da democracia, a minha geração acredita no milagre que a política é capaz de fazer. Contra o inimigo que parecia imbatível, ganhamos todas. Por isso aqui o apelo a todos os brasileiros, especialmente aos jovens, que se livrem da descrença e do medo quanto da depressão pura e simples, porque participar da política, energizá-la, produz resultados históricos. Porém, esse consenso superficial e raso deformou toda a geração que ainda está hoje jogando o jogo da política do Brasil. Praticamente ninguém quer debater o que interessa, o problema econômico, suas raízes, extensão e solução. Esse livro tenta, de novo, suplicar por esse debate, esse papel e das forças progressistas, porque para os beneficiários da ordem de privilégios, para as minorias e miséria de massa, e falta de perspectiva para as maiorias populares, nada precisa ser feito. Basta cruzar os braços e deixar as coisas como estão. Outro número. Hoje, 5 milhões de brasileiros acumulam renda a posses dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Depois de 25 anos de governo auto-intitulados social-democratas ou de esquerda. Repetindo, hoje 5 brasileiros acumulam renda igual às posses de 100 milhões de brasileiros mais pobres, depois de 25 anos de governos auto-intitulados social-democratas, que eu acho que se refere aqui ao PSDB, nota do narrador aqui, ou de esquerda, que no caso o PT, fim da nota do narrador. Por tudo isso, escolhi esse período no início dos anos 80, uma das origens mais distantes da crise econômica pelo qual estamos passando até agora, como ponto de partida simplificado da nossa análise aqui. Há outro índice que serve para medir não só o volume, mas o nível de modernidade em uma economia. Quando o choque da armadilha da dívida nos atingiu em 80, nosso país detinha o mesmo 1% da participação no comércio mundial que a China, tendo 6 vezes menos a população. Tínhamos um PIB per capita, que é a riqueza produzida em média por habitante, de $5.000,
enquanto o da China era de $1.600. Me deixe sublinhar esse número. Ontem, sob o ponto de vista histórico, ontem éramos um país 3 vezes mais rico que a China. Quando assumi o Ministério da Fazenda em 94, nosso PIB per capita era menor do que tínhamos em 80. Quando a comparação com a China em 2016, o PIB per capita, desse país ultrapassou o brasileiro. Nossa participação no comércio mundial permaneceu estagnada por 36 anos, enquanto a chinesa subiu para 11,5%. Entre 81 e 2018, o Brasil cresceu em média somente 2,2%, enquanto sua população cresceu em média em torno de 2% ao ano, Isso entre 80 e 2010. Em outras palavras, estamos praticamente parados. Essa estratégia é tanto maior quanto pensamos que, nesse período, automatizamos e informalizamos grande parte da nossa economia, o que significa a eliminação relativa de milhares de postos de trabalho, e que recebemos por ano cerca de 2 milhões de jovens procurando o primeiro emprego. Nos próximos anos, essa tendência só vai acentuar. O Brasil não tem opção, tem que voltar a crescer. Nos últimos 38 anos, foram somente 3 períodos de crescimento relativo, momentos do governo José Sarney, do governo Itamar Franco, somado ao primeiro ano do Fernando Henrique Cardoso, e do governo Lula, que apesar disso, ocorreu em contínua desindustrialização. Que nome difícil de falar. Nos 3, o crescimento insustentável por ciclos de consumo sem nenhuma correspondência em iniciativa que alterasse nossa matriz de produção. Ou seja, cresce o consumo em voos de galinha, logo seguido de uma queda pela desindustrialização contínua e selvagem que experimentamos no período. Agora, por quê? Defendo que isso se deva a 3 razões, que vou explorar historicamente nesse capítulo. 1. Estrangulamento do passivo das empresas privadas. Depois de 3 décadas sobrevivendo a juros mais altos do mundo, esse custo não tem mais como ser repassado para os preços oligopolizados, por causa da abertura econômica. A maior das 300 maiores empresas brasileiras hoje não consegue mais fazer caixa sequer para pagar a parcela vencida de suas dívidas com os bancos. Não podemos prosseguir por muito mais tempo nesse rumo sem arriscar acabar numa crise bancária. 2. O colapso das finanças públicas. O rentismo. Nota. Rentismo é uma palavra derivada de rentista, que significa quem vive de rendas financeiras, sejam elas derivadas de aluguéis ou de recebimento de juros, correntistas, de empréstimos privados ou títulos do governo. Rentismo significa, portanto, a defesa de uma forma de vida para a elite da população que quer que o Estado sustente seu padrão de vida sem correr riscos ou sem produzir nada, vivendo de rendimento de títulos de tesouro, fundos de investimento baseado neles, os CBDs, enfim, todos os papéis que têm seus rendimentos atrelados à taxa de juros paga pelo governo. Fim da nota. Sim, vamos voltar lá, 2. O colapso das finanças públicas, o rentismo desenfreado, comprometeu em 2017 6,1% do PIB nacional, com o pagamento de juros líquidos do setor público com a incrível quantia de 400 bilhões pagos em juros. Só a União gastou 340 bilhões nesse bolo. Com a arrecadação federal de 2017 foi de 1,3 trilhão, isso é equivalente a 25% de tudo que foi arrecadado, gasto com juros. Mas é importante lembrar que não estamos conseguindo tirar um centavo de nossa arrecadação para pagá-los. O descontrole é tanto que toda a nossa conta de juros
está sendo coberta por novas emissões de títulos públicos, ou seja, dívida sobre dívida. Ou se quisermos ser mais rasos, né? Estamos vendendo o almoço para comprar a janta. É importante aqui lembrar que, seguindo a mesma metodologia de cálculo, em 2015, gastamos 8,4% do PIB em juros, que é a medida que, em conjunto com a queda brutal da arrecadação, explica o momento da explosão da dívida pública no segundo governo Dilma, abrindo caminho para o corrupto Eduardo Cunha, energizado pela incrível entrega da estatal de Furnas ao seu controle pelo governo Lula, executar sua sabotagem política. Em 2017, a taxa de investimento da União, estados e municípios juntos, foi de somente 1,17% do PIB. Em 2017, a taxa de investimento da União, estados e municípios juntos, foi somente de 1,17% do PIB. Até 2019, havia sido o menor volume relativo de investimento desde que o Brasil começou a levantar esse número. A União sozinha tinha orçado investir 0,4% do PIB. Só para você ter uma ideia, em 76, no governo Geisel, os investimentos da União, excluindo das estatais, atingiram sozinho 1,9% do PIB. Esse quadro de descontrole de juros é um dos maiores fatores da falência do estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, e mais 17 dos 27 estados da federação. E essa falência realimentou no ciclo vicioso a queda contínua de arrecadação, que caiu 2,96%, quase 3% em 2016, em termos gerais em relação a 2015. Como se não bastasse, o governo Bolsonaro conseguiu também bater mais esse recorde em um único ano de governo. Em 2019, a taxa de investimento do governo federal atingiu incríveis 0,35%, a menor taxa de investimento da história do Brasil. 3. A ausência de um projeto nacional de desenvolvimento. A prostração ideológica neoliberal conseguiu trazer setores inteiros da economia do Estado para o mercado, através da propaganda desmoralizante contra a suposta ineficiência e corrupção das empresas públicas e promotora da promessa da eficiência e da honestidade do investimento privado, que supriria os motores estatais de desenvolvimento. No Ocidente, em especial na América Latina, esse movimento veio em sentido oposto ao dos países asiáticos, que mantiveram uma associação harmoniosa entre mercado e Estado, e se tornaram os mais dinâmicos do capitalismo contemporâneo, assumindo o papel de locomotivas da economia mundial. Desmontaram grande parte do Estado brasileiro em nome do equilíbrio das contas públicas, enquanto saqueavam com juros reais mais altos do mundo. O resultado está aí. O país estagnado, grande parte das maiores empresas brasileiras apanhada na Operação Lava Jato, corrompendo o poder público. Afinal de contas, quando é que um agente estatal foi corrompido sem um agente privado corruptor que tivesse cooptado para desviar a gestão pública para o interesse privado? Só na propaganda neoliberal. Sem uma diretriz clara, nem volumes significativos de investimentos estatais que deem segurança ao empresário quanto à sustentação do ciclo de desenvolvimento, não há investimentos privados significativos. Torramos cerca de metade do nosso patrimônio público nas privatizações de Fernando Henrique, em troca de títulos podres ou com preços muitas vezes meramente simbólicos. E ao invés de dinamizar a nossa economia, a estagnamos. Nota: esses 3 fatores são terrivelmente agravados com a crise do novo coronavírus. Fim da nota. Como a história nos trouxe a essa tragédia? Inflação derrotada. O primeiro flagelo legado pela crise da dívida foi o descontrole inflacionário. Com um súbito buraco em nosso balanço de pagamentos com o exterior,
nossa moeda se depreciou e começou a necessidade crônica de captação de recursos externos para fechar essa conta. Só que tínhamos então todas as portas fechadas para isso, de maneira que a inflação no Brasil não era, como ensinam nos manuais de economia, uma doença da moeda, mas sim um mecanismo perverso que atendia a dois objetivos muito práticos: o financiamento de um Estado falido e a criação de um mecanismo, hoje replicado nos juros altos. Nesse período, títulos do governo, indexados até diariamente, faziam parte do baronato brasileiro ganhar muito dinheiro com essa carestia que matava o nosso tecido econômico e humilhava o nosso povo. Assim, entre de 81 a 94, vivemos a corrosão cotidiana da inflação, que concentrava a renda e acelerava a ciranda financeira de uma elite econômica que tinha ficado viciada na correção monetária e ganhos improdutivos. É muito importante o brasileiro entender algo sobre nosso passado recente, algo que permanece nos destruindo até hoje. A inflação é uma doença da moeda e, como tal, empobrece a todos. Mas, por causa disso, ela sempre reúne em pouco tempo um consenso político no sentido de sua erradicação ou promove rupturas, tal como aquela que levou Hitler ao poder na Alemanha. Mas no Brasil, vivemos 3 décadas de inflação acima de 20%, sem nunca mexer no cerne da questão. Você já se perguntou por quê? Por quê? Porque nós inventamos uma moeda para os ricos que tinham excedente e estavam no sistema bancário. A correção monetária, que repunha primeiro mensalmente e depois diariamente as perdas da inflação. Enquanto isso, os pobres e a classe média ficavam com a moeda em espécie, dinheiro sacado, como fala hoje, e que no fim do mês já tinha derretido o valor de compra ou como reserva de valor. A inflação era tributo cobrado dos pobres e dado aos ricos. Ninguém remediado nesse país realmente tem interesse pessoal no fim da inflação e de seu alimentador inicial, a correção monetária. Nunca nenhum manual de economia no mundo entendeu essa peculiaridade brasileira. Não há um paper que o conheça, produzido em qualquer academia respeitável, que desmonte essa obviedade. A inflação no Brasil, ao contrário dos manuais, não era, como já disse, uma doença da moeda, mas sim uma negociata, como hoje segue sendo uma especulação financeira. Mas o impeachment de Collor surgiu na história do país um presidente chamado Itamar Franco. Depois do Brasil ter passado pela hiperinflação e o caos político do governo Collor, por 2 moratórias da dívida externa e sucessivos planos econômicos que envolveram desde congelamento de preço a confisco de poupanças, Itamar estava determinado a enfrentar os poderosos interesses por trás da inflação e da correção monetária, e reuniu uma maioria política e um grupo de economistas para isso. Foi concebido e lançado o Plano Real, que eu tive a honra de administrar no momento crítico de sua consolidação. Quando fui chamado por Itamar para assumir o Ministério da Fazenda, a inflação projetada para aquele mês estava em 3%, além de haver um ágio estabelecido em certos setores e uma pressão generalizada de desabastecimento da economia brasileira. Nessas circunstâncias, com a capacidade instalada de produção brasileira 100% ocupada, trabalhando algumas vezes 3 turnos e uma taxa de desemprego ao seu menor nível histórico, só havia uma chance de salvar a estabilização e não deixar o Plano Real morrer na mesma doença que matou o Plano Cruzado: um choque de oferta. Então fiz explicitamente garantindo que aquilo não era um paradigma de política industrial e comércio exterior, apenas uma medida emergencial. Antecipei a vigência da tarifa externa comum do Mercosul e baixei as tarifas alfandegárias naqueles segmentos de produtos
e que estavam havendo ágio de desabastecimento, portanto, a pressão inflacionária. Importando mais baratas as mercadorias que o consumidor brasileiro queria comprar, acabamos com o jogo do ágio, que quase enterrou o real. Percebi naquele momento o câmbio supervalorizado e os juros muito altos, que deveriam, como repeti exaustivamente na época, ser expedientes temporários em direção a um novo governo que fosse capaz de, para além do tratamento tópico da febre, que era a inflação, trabalhar na verdadeira infecção, que era o colapso do modelo econômico. Isso evidencia que não estou ingressando por interdições ideológicas da gestão econômica que se sobrepõem ao interesse nacional brasileiro. Tais expedientes foram, naquele momento, fundamentais para controlar os preços dos produtos afetados pelo dólar, e garantir a moeda nascente através do fluxo de dólares para um país sem reservas. Os juros elevados naqueles primeiros meses tinham ainda outra função essencial: proteger o Brasil de uma crise bancária, compensando transitoriamente o inflado sistema bancário nacional, viciado em inflação, pela receita perdida com o antigo plano inflacionário. Isso garantia uma transição menos abrupta para o sistema. Sem esse antibiótico monetário e cambial, não teríamos conseguido nos livrar das pressões inflacionárias do câmbio e teríamos enfrentado uma crise bancária de consequências imprevisíveis. Poderíamos ter sido derrotados pela memória inflacionária. Mas não fomos. Fizemos o que era preciso e fomos bem-sucedidos naquela missão histórica. A superinflação foi finalmente derrotada. Entreguei o comando da economia a Pedro Marlan, ministro da Fazenda de Fernando Henrique, com inflação de 1 dígito e profunda saúde fiscal, tendo ajudado a consolidar a maior superávit primário da história de 5,21% do PIB. Para alcançar esse resultado, estados e municípios contribuíram com um superávit de somente 0,77% do PIB. O Brasil tinha, então, uma módica dívida interna de 61 bilhões e uma dívida externa O Brasil tinha, então, uma módica dívida interna de 61 bilhões de reais e uma dívida externa de 119 bilhões de dólares. O total da dívida líquida consolidada no setor público, a soma das dívidas dos créditos internos e externos do Estado em relação ao PIB, estava num dos níveis mais baixos dos últimos 40 anos, 30,01% do PIB. Era chegada a hora da segunda fase do plano, necessária para a estabilização, a limpeza das contas públicas e a elevação das receitas do Estado, que garantia uma suave, mas progressiva desvalorização do câmbio e a diminuição das taxas de juros, criando um círculo virtuoso de crescimento que caracterizava as economias saudáveis. Porém, com o fim da ciranda inflacionária, a elite brasileira logo viu nas altas taxas de juros um novo imposto para continuar a tirar dos pobres e dar aos ricos. Foi o início do vício do rentismo. Nota do narrador. Pessoal, eu percebi que eu estava gravando com os microfones do notebook e não com o meu microfone bom. Então por isso que o áudio não estava tão bom. Mas de agora em diante o áudio vai dar uma melhorada. Fim da nota do narrador. O novo rentismo. Os 2 primeiros anos do real geraram uma bolha de consumo que sustentou a popularidade de Fernando Henrique Cardoso no início do seu governo. Com o fim do imposto inflacionário, a população, que não tinha como se proteger da inflação, experimentou um súbito aumento de poder de compra. Com toda essa sobra, entre aspas, de dinheiro, foi para o consumismo. O aumento das importações gerou a necessidade de dólar e fez disparar o seu preço. Isso forneceu a desculpa para que o sistema financeiro e a elite viciada em ganhos fáceis
queriam para manter os juros mais altos do mundo, atrair dólares, para ganhar com nossa dívida e diminuir o crédito e o consumo para controlar a inflação. Para minha grande decepção, o partido que eu tinha ajudado a fundar para implantar uma social-democracia no Brasil, o PSDB, e o plano econômico que tinha ajudado a consolidar o real, se desvirtuaram completamente durante o governo Fernando Henrique, se deixando corromper pelos interesses do novo rentismo e pela embriaguez eleitoreira de uma nova emenda de reeleição obtida por suborno. Nota do narrador. Até então, no Brasil, você não podia se reeleger, salvo engano. E assim como o Bolsonaro hoje, né, comprou os deputados, enfim, teve a mesma coisa lá. Fernando Henrique comprou uns deputados e foi aprovada a reeleição para presidente. Fim da nota do narrador. Logo após a posse, esses novos protagonistas da vida econômica passaram a comandar o governo e a submeter todas as outras frações do capitalismo nacional, cooptando a maioria da classe política. Ou seja, o Plano Real foi uma iniciativa muito séria, mas era como uma espécie de antipirético, um remédio para a febre. Melhor explicando, a inflação não era doença, era, como as febres, sintoma de doenças. É preciso tratar a febre alta, mas controlada a febre, é preciso levar o paciente para a identificação da infecção. Essa sim é a doença. A doença era o colapso moderno e a febre a inflação. Fernando Henrique experimentou a popularidade extraordinária do fim da febre e em vez de levar o paciente para a terapia ou cirurgia, levou o paciente para o baile funk. Se é possível tratar com bom humor com esse momento crítico de nossa história. Esse quadro me obrigou ao rompimento com o partido e o governo, assim que consumi da traição do plano de estabilização. Acho importante lembrar que se estivesse na época movido por uma ambição vazia e oportunista, eu naquele momento, jovem ex-governador, mais popular do país e ex-ministro do Real, teria ficado montado na máquina, esperando concorrer à presidência pelo governo, acumpliciado com a plutocracia e interesses internacionais. Nota do narrador. Plutocracia, a influência ou poder do dinheiro, o exercício do poder ou do governo pelas classes mais abastadas da sociedade. Em vez disso, fui para o período de estudos em Harvard, me afastando temporariamente da vida política e correndo o risco de, para ela, não poder retornar. Um político que se afasta da vida pública, como eu já fiz umas 2 vezes nesses 40 anos, dificilmente volta com relevância. Ainda mais se o fizer para enfrentar os poderosos, e não para virar cúmplice deles. E foi exatamente o que eu fiz quando eu voltei. Filiei sozinho um partido, o então minúsculo PPS, que tinha apenas 2 deputados para denunciar a grave manipulação da séria iniciativa, porém precária, do Plano Real no governo Fernando Henrique. Esse processo que viria a destruir as contas públicas brasileiras e nossa economia industrial. Todas essas críticas saíram em artigos semanais do Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo ou em livros que publiquei. Da mesma forma, saíram as críticas sobre o que eu via como a falta de projeto PT, que incrivelmente tinha se posicionado contrário ao governo de Itamar Franco, mesmo tendo sido um dos principais responsáveis pelo impeachment de Collor, e ainda mais inacreditavelmente se colocado contra o Plano Real. Infelizmente, tudo se deu como denunciei. A estabilização seguiu ancorada nos juros escorchantes e o câmbio sobrevalorizado. Novos vícios destrutivos da elite nacional, dos quais ela não se livrou até hoje. Quando Fernando Henrique ergueu o governo em 2002, o custo médio anual da dívida interna era de cerca de 27,5%, contra uma inflação de 12,5%, o que significava que juros reais eram cerca de 15%. Quando falo desses números em seminários internacionais, as audiências se recusam a acreditar. Já a política cambial
foi por 4 anos uma dolarização disfarçada que, acompanhada de reformas e abertura do mercado, devastou a indústria. Quanto ao processo de privatização, não serviu ao objetivo de modernização ou ajuste das contas públicas, mas somente ao de entregar criminosamente metade do patrimônio público tão arduamente construído por esse povo durante 50 anos em troca de preços irrisórios e títulos podres, que só estavam ali para mascarar a mais vergonhosa doação da riqueza pública. Concorri à presidência em 98, com o maior objetivo de denunciar aquela ruinosa condução de nossa economia, mas o conluio da grande imprensa com o governo de Fernando Henrique impediu a realização de qualquer debate naquela eleição. Isso mesmo. Numa das maiores democracias eleitorais do planeta Terra, a grande imprensa, televisão, rádio, jornais, não promoveu nenhum único debate entre os presidenciáveis, o que dá uma ideia muito concreta do poder que o novo rentismo já exercia naquela data sobre o país. Evitando o confronto comigo e com Lula, Fernando Henrique se reelegeu para o que havia sido, até Dilma e Temer, o mandato mais ruinoso da história brasileira. Ao fim desse período trágico, os números eram impressionantes e resistem a qualquer defesa. Quando Fernando Henrique toma posse, lembre-se de que eu era ministro da Fazenda no dia anterior, os números eram de Pedro Álvares Cabral a Itamar Franco. A dívida interna bruta de 37% do PIB, com correspondência de financiamento de toda uma poderosa rede de infraestrutura estatais. Ativos privatizáveis superiores a 100 bilhões em telefonia, mineração, distribuição de energia elétrica, por exemplo. Apenas 8 anos depois, a dívida pública saltava para 76% do PIB. Lembre-se que era 37% e saltou para 76% do PIB. Nossa carga tributária havia sido elevada de 26% em 95% para 31%. E metade do nosso patrimônio construído durante os períodos Vargas, Juscelino e militar, inclusive a Petrobras, que hoje tem quase a metade do seu capital imposto em investidores nacionais e internacionais, vendida. Haviam achado os salários do funcionalismo por 8 anos, haviam achatado os salários do funcionalismo por 8 anos e sucateado a infraestrutura do país sem a realização de uma única obra de vulto. Nossa dívida externa tinha saltado de 220 bilhões e a dívida interna decuplicaria em termos nominais, de 61 bilhões para 623 bilhões de reais, elevando a proporção da dívida líquida dividido pelo PIB de 30% para quase 60%. Naquele período, o país tinha quebrado 3 vezes e recorrido 2 vezes a empréstimo ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. A cada vez que fazia, entregava mais o naco de sua soberania e de seus legítimos interesses de desenvolvimento. Esse enorme aumento da carga tributária foi efetuado não para diminuir as taxas de juros, mas para pagá-las. E é esse governo que, segundo parte da nossa imprensa, governou com responsabilidade o nosso país. E isso não era tudo. Segundo o estudo do IPEA, em 2004, cerca de 20 mil clãs de família, num país de mais de 200 milhões de habitantes, se apropriavam-se de 70% dos juros que o governo pagava aos detentores de títulos de dívida pública. Desde então, rigorosamente, nada foi feito para mudar esse descalabro moral inédito no mundo. Estava estabelecida uma plutocracia rentista que controlava o sistema político. Quando Lula assina a chamada Carta aos Brasileiros, era então parte da esquerda que também se submetia ao modelo. Populismo cambial. Concorri às eleições de 2002 certo de que um novo ciclo teria se de iniciar no país. Novamente, sem falsas promessas, alertei o povo brasileiro que um ajuste fiscal duro no primeiro ano seria necessário. Enfrentei uma campanha dura de desconstrução de imagem para abafar o fato de eu ter colocado
o dedo na ferida da agiotagem nacional. No segundo turno, no entanto, foram escolhidos o candidato do governo José Serra e Lula. Apoiei então pela segunda vez Lula, no segundo turno presidencial. Em seu primeiro mandato, o presidente Lula me convidou para ser seu ministro da Integração Nacional, com a diretriz expressa de viabilizar a transposição do Rio São Francisco. Esse era um projeto brasileiro que permanecia no papel desde o Brasil, desde o tempo do Império, de vital importância para enterrar a indústria da seca e a tragédia dos seus fluxos migratórios. Foi uma tarefa que aceitei com muita dedicação e convicção, e que, graças a Deus, foi muito bem sucedida. Meu entusiasmo com ela vinha do fato de conhecer o drama da seca intimamente e ter certeza do seu impacto positivo na questão. Mais uma vez, essa certeza vem da experiência acumulada em 40 anos de vida pública. Quando governei o Ceará, nos anos 90, assumi o mandato com o Estado na iminência de um colapso no abastecimento de água de Fortaleza. Correndo contra o relógio, o governo e os trabalhadores cearenses construíram um canal de 120 quilômetros em 90 dias, chamado Canal do Trabalhador. O abastecimento da capital do meu estado foi garantido por ele até a conclusão de outro canal, que também era para esse fim, liberando o Canal do Trabalhador para a irrigação de uma área até então praticamente desértica, que hoje virou um pomar empregando milhares de pessoas. Essa foi a primeira transposição de bacia que mostrou na prática a viabilidade da posterior transposição do Rio São Francisco, projetada e iniciada por mim. O governo Lula tentou realizar uma inflexão suave na política econômica, sem abandonar a ortodoxia do chamado tripé macroeconômico, o câmbio flutuante, metas de inflação e superávit primário. Nota: câmbio flutuante é uma forma de se determinar o valor de troca da moeda nacional por outras moedas fundamentalmente na oferta e demanda do mercado. O governo influenciaria o mínimo possível a determinação desse valor. E para evitar flutuações mais bruscas, lançaria mão de compra e venda da moeda nacional com recurso de suas reservas internacionais. Fim da nota. As taxas de juros iniciaram uma trajetória em queda constante, com a Selic chegando a 10,75% em dezembro de 2010. O resultado é que, ao contrário do governo Fernando Henrique, foram gerados sucessivos superávites primários, derrubando a relação dívida líquida para 38,5% no final de 2010. Mas Lula não reverteu o rentismo, manteve as maiores taxas reais de juros do mundo, na maior parte do seu governo. Nem o processo de desnacionalização ou desindustrialização da economia, embora tenha executado políticas importantes como a de conteúdo nacional da Petrobras, investimento em refinarias e a reativação da indústria naval. No entanto, Lula escapou não só da estagnação, que tem sido padrão desde 80, como também da crise econômica de 2008. Por quê? Em minha opinião, porque além da relativa queda das taxas de juros e de políticas internacionais setoriais, ele liderou bem com dois fenômenos que herdou. O medo do governo Lula fez no fim do governo Fernando Henrique a busca por dólar levar a moeda a ser negociada em 17 de outubro de 2002 a R$ 3,92, o equivalente a R$ 11 em valores atuais. Nota do narrador. Em valores atuais mesmo, de hoje, dia 4 de janeiro, seria quase R$ 23. Fim da nota do narrador. O seu governo entregou essa taxa, em 31 de dezembro de 2010, a R$ 1,66 o dólar comercial, R$ 2,50 nos valores atuais. Nota do narrador. Hoje, 4 de janeiro de 2022, o dólar, na verdade, está a R$ 5,70. Fim da nota do narrador. Essa queda, possibilitada pelo grande afluxo de dólar com o valor de commodities e a compra de bônus da dívida pública, criou uma sensação de enriquecimento maior do que lastreava o avanço do PIB e uma bolha de consumo felicitante, que, ao mesmo tempo, diminuiria ainda mais a competitividade da nossa indústria. 2.
O déficit crônico nas contas externas brasileiras foi mascarado por uma alta extemporânea do preço das commodities, como minério de ferro, petróleo, grãos, no mercado mundial, que cobriu nosso déficit na conta de produtos manufaturados. A bonança foi bem aproveitada pelo governo para melhorar o perfil da dívida interna e externa, acumular reservas recordes e financiar a retomada do crescimento. Paralelamente, políticas sociais exitosas, assim como o aumento real do salário mínimo, elevaram o poder de consumo do nosso mercado interno. Esse ciclo virtuoso foi interrompido com a maior crise do capitalismo nesse século e uma das maiores de sua história, a crise econômica de 2008, da qual o governo Lula pareceu se sair muito bem, com um choque de crédito governamental que supriu o desaparecimento do dinheiro do mercado causado pelo pânico da crise. A queda do preço das commodities. O início do mandato Dilma foi marcado pela estagnação mundial causada pela crise econômica de 2008 e por uma série de ações moralizantes e medidas que tinham a intenção de melhorar a competitividade da nossa indústria. A Petrobras executou uma mudança completa no quadro da diretoria, demitindo aqueles que depois viriam a ser denunciados na Operação Lava Jato, provocando a fúria da base fisiológica do Congresso, liderada por Eduardo Cunha. Para aumentar a produtividade industrial, depois de uma alta de 6 primeiros meses, nos 6 primeiros meses, começou a baixar a taxa básica de juros até a Selic alcançar 7,25%. Paralelamente, para incentivar o consumo, pressionou o setor bancário a diminuir o spread, com os créditos mais baratos oferecidos pelos bancos públicos. Obrigou a prestadoras de energia a baixarem suas tarifas e tentou, via renúncia fiscal, desonerar fiscalmente a indústria. Nota: spread é uma das formas que o banco ganha dinheiro. O spread é a diferença dos juros que ele paga para você quando você deixa seu dinheiro lá na conta do banco e os juros que ele cobra de você quando você pede dinheiro emprestado para financiar um carro, uma moto, uma casa. Fim da nota do narrador. Essa última medida, além de completamente ineficaz, causou um buraco na arrecadação federal de 342 bilhões entre 2011 e 2015. Esses recursos foram drenados pelas remessas de lucros das multinacionais, pressionadas por suas matrizes no momento agudo da crise, ou ainda diretamente para o bolso do empresariado nacional que não investiu ou investirá nesse país enquanto os juros pagos pelo governo remunerarem mais do que a taxa de retorno médio dos negócios e não tiver garantias da retomada dos investimentos do Estado para alavancar a economia. No geral, a política econômica no início do primeiro mandato de Dilma fez o país crescer entre 2011 e 2013, uma média de 3% ao ano, mesmo diante de uma recessão mundial. Mas então, no começo de 2013, a política de queda das taxas de juros foi abandonada rapidamente, sob a pressão da mídia e dos bancos, que são os maiores sócios do rentismo brasileiro, que fizeram uma feroz campanha sobre uma alta inexistente da inflação, a famosa inflação do tomate. Nota de narrador. Eu lembro desse momento aqui. Eu lembro dos memes, inclusive, que se faziam, As pessoas colocavam foto, cortavam uma rodela de tomate, botavam dentro da carteira. Ana Maria Braga, uma vez, ela iniciou o programa com colar de rodelas de tomate e tomates. Enfim, fim da nota do narrador. Essa volta da alta dos juros, somada aos protestos de junho de 2013, selou o futuro do governo Dilma, sendo uma das principais causas do desequilíbrio fiscal, que se agravaria entre 2014 e 2015, até chegar ao colapso no governo Temer. Como se não bastasse, então outra triste realidade, a da desindustrialização brasileira, novamente bateu à nossa porta. Já tivemos em 1985 a indústria de transformação, responsável por 21,8% do PIB nacional. Em 2016, a indústria de transformação respondeu por somente 11,7% do PIB. É verdade que a diminuição da participação da indústria no PIB é um fenômeno comum às economias avançadas.
Entre 70 e 2007, a participação da indústria do PIB nos países da Europa Ocidental e países de língua inglesa caiu de 25% para 15%. Mas nós não somos um país desenvolvido. Os apelos de uma economia pós-industrial ainda são nada mais do que um luxo no discurso de nações altamente industrializadas. Nos países em desenvolvimento da Ásia, incluindo a China, a participação da indústria no PIB praticamente se manteve. Foi de 32, lá em 70, para 31 em 2007. Já nós chegamos em 2017 a valores correlatos ao que alcançávamos em 1910. Enquanto a grande maioria da química fina usada em nossos medicamentos, componentes de nossos carros, computadores continuavam importados, o preço das commodities que sustentavam o nosso padrão de consumo e comércio, com o exterior despencou, voltando a níveis do início dos anos 2000. Só para você ter uma ideia, nos primeiros meses do governo Dilma, a gente chegou a vender nossa tonelada de minério de ferro a cerca de $190. Em janeiro de 2016, à véspera da derrubada de Dilma, o Brasil chegou a vendê-lo a $38. Ou seja, de $190 para $38 a tonelada do minério de ferro. O governo reagiu a isso com mais populismo cambial, mantendo nossa moeda sobrevalorizada para deter a inflação e, diante do agravamento do desequilíbrio, em vez de esclarecer nossa nova situação à população, preferiu esconder para disputar as eleições. Dilma cai no mesmo filme de Fernando Henrique, em 1999. Passadas as eleições de 2014, o Brasil começa a desvalorizar sua moeda, levando a cotação do dólar a cerca de R$ 2,40, aproximadamente R$ 4,00 somente em um ano, ou seja, pulou de R$ 2,40 para R$ 4,00 em um ano. Ou seja, desvaloriza sua moeda em cerca de 40% e atira a taxa de juros a 14,25%, como o ministro Joaquim Levy na Fazenda. O país, que já vivia os impactos econômicos negativos das desonerações e consequente degradação do superávit primário, da crise política, da Operação Lava Jato, que, segundo a consultoria Tendências, derrubou o PIB de 2015 em até 2,5%. Viveu uma tempestade perfeita. Uma associação de gangsters no Congresso, determinados a deter a Lava Jato e a recuperar os espaços para roubar, decidiu não mais deixar Dilma no governo a partir da metade de 2015. No momento da crise mais aguda do orçamento, promoveram com apoio do então Jair Bolsonaro uma farra fiscal com uma série de reajustes enormes e irresponsáveis para o judiciário e o legislativo, ao mesmo tempo que impediram o governo de gerar receitas para bancá-las. Isso, somado aos efeitos paralisantes da Lava Jato, a queda das commodities, o rombo dos juros, o aumento do desemprego, as recuperações judiciais e falências, que nos jogou na mais aguda crise econômica da história e criou condições políticas para o golpe de Estado, que encerrou o mais longo período de normalidade democrática da República e cujos efeitos radicalizantes sentimos até hoje. Assim, terminava no Brasil a era dos governos do PT, deixando um saldo medíocre, resultando em sua falta de projeto nacional de desenvolvimento e covardia para enfrentar os verdadeiros gargalos brasileiros. De um lado, a importante política de recuperação do salário mínimo e o Bolsa Família, que apesar de ser um programa compensatório e não emancipatório, foi fundamental para que durante algum tempo eliminássemos a miséria absoluta. Do outro, a completa falta de reformas estruturais. O resumo do saldo dessa política pode ser vislumbrado em alguns números frios. O crescimento médio do PIB no governo FHC foi de 2,3% ao ano. No governo PT foi de 2,6%. A fatia da indústria, transformação do PIB, era de 16,9% em 2003 e em 2014, 10,9%. Em 2003, o Brasil era o 8º país mais desigual do mundo e em 2016, o 10º.
Segundo o estudo de Thomas Piketty, concentramos renda entre 2001 e 2015. A fatia da renda nacional apropriada pelos 10% mais ricos da população subiu de 54% para 55%, enquanto a apropriada pelos 10% mais pobres subiu de 11% para 12%, e a apropriada pelos intermediários caiu de 34% para 32%, o que indica que o discurso de um novo país de classe média nunca passou de mera ilusão. O efeito Lava Jato. A Operação Lava Jato poderia ter prestado um serviço importante e histórico ao Brasil, que sofre cronicamente com a impunidade das classes políticas e empresarial. Suas revelações evidenciaram aos brasileiros o controle do país pela plutocracia através do dinheiro sujo. Não devemos, no entanto, nos acompliciar de outra espécie de crime, mais grave ainda que os primeiros, que é o desrespeito à Constituição e aos direitos individuais por parte de alguns membros do Judiciário e do Ministério Público. A corrupção rouba o nosso dinheiro e o nosso trabalho. O vilipêndio do Estado de Direito rouba nossa liberdade e nossa justiça. A força-tarefa da Lava Jato muitas vezes não agiu com responsabilidade requerida para a operação tão crucial, desprezando a preservação dos empregos e riquezas produzidas pelas empresas envolvidas, como ocorre em todo o mundo desenvolvido. A corrupção é praticada por pessoas físicas, não por empresas. Devemos punir pessoas, as pessoas responsáveis pela corrupção, condenar CPFs e não CNPJs. O resultado é que a Lava Jato compreendeu cadeias inteiras de nosso já combalido setor industrial, particularmente a cadeia de petróleo, indústria naval e engenharia civil, causando impacto no PIB que já pode ter ultrapassado até 5% desde agosto de 2014, sem contar com a paralisação do programa nuclear brasileiro, fato que merece apuração mais aprofundada. O quanto essa operação teria se valido de informações e serviços de inteligência de estrangeiros interessados diretamente em desmontar certas cadeias produtivas brasileiras. Recente entrevista do ex-embaixador dos Estados Unidos, Thomas Shannon, torna essa pergunta algo que merece consideração séria. Mesmo porque, na sequência dessa operação, Jair Bolsonaro ainda entrega aos Estados Unidos a possibilidade de entrar no setor de engenharia civil do Brasil. As estimativas indicam que o volume total de desvio de dinheiro apurado pela Lava Jato pode ter chegado a 16 bilhões de reais. Passa na cabeça de alguém que tal volume de dinheiro poderia transitar de corruptores a corruptos sem ajuda central de parte dos bancos? Fica evidente também, por esse ângulo, o caráter omisso e interesseiro, quando não, pura e simplesmente cúmplice de alguns agentes da Lava Jato. Da mesma forma, faltou várias vezes a essa operação o cuidado necessário para não jogar todos os políticos na mesma vala comum, criminalizando com vazamentos espetaculosos e seletivos meras doações legais e declaradas, misturando com propina e doação oficial no mesmo cesto. Quando se faz isso, em vez de livrar a política do crime, se criminaliza a atividade política. O efeito é deslegitimar a representação popular e o sufrágio universal e legitimar ambições de pessoas não eleitas que querem usurpar funções de instituições que extraem sua legitimidade da vontade popular diretamente expressa através do voto. Ao saírem de suas caixinhas, ou seja, ao perder os limites constitucionais da sua atuação, em alguns momentos dessa operação, colocaram em risco não só ela própria, semeando nulidades que podem servir para anulação de sentenças no futuro, como aconteceu com a Operação Satyagraha e a Castelo de Areia, com o próprio Estado de Direito. Não queremos uma democracia sequestrada, nem pelo poder do dinheiro da corrupção,
nem pela usurpação do poder concedido pelo sufrágio universal. A delação premiada é um instrumento precário. Por isso, a lei prevê que, sem a paralela produção de provas sobre o conteúdo da acusação, ela não pode ser usada para condenar ou reduzir a pena. Vou ler novamente que eu li, acho que é errado. A delação premiada é um instituto precário. Por isso, a lei prevê que, sem a paralela produção de provas sobre o conteúdo da acusação, ela não pode ser usada para condenar ou reduzir a pena. Isoladamente, ela não tem valor de prova, exatamente porque é feita por um criminoso confesso e em vista do prêmio da redução de sua pena, podendo ser usada como uma arma contra seus inimigos políticos. No caso concreto da Lava Jato, também assistimos à prática de prisões provisórias indeferidas para forçar a delação, o que compromete a sua credibilidade, assim como as empresas envolvidas. Sinto-me com autoridade para chamar a atenção para todas essas questões e fatos, porque, como sou obrigado a lembrar, não fui sequer citado nesse conjunto de delações, que alcançam 20 anos de vida pública nacional, nem em qualquer outro escândalo. É claro que ser acusado sem provas na delação de um criminoso confesso não significa nada. Ainda assim, creio que esse é um fato digno de nota. Sempre tive um comportamento intransigente com a corrupção e nunca sequer respondi um inquérito nem para ser absolvido, mesmo tendo sido deputado estadual, federal, secretário de Estado, prefeito, governador e ministro 2 vezes. Ainda gostaria de lembrar que a destruição econômica do país não é causada por esses desvios éticos, mas sim por nossa desindustrialização e o escoamento de nossos recursos para juros da dívida interna. Apesar do terrível impacto moral na sociedade, razão pela qual o combate à corrupção não deve ter tréguas, seu impacto no orçamento nacional é extremamente limitado, ao contrário do que a imprensa faz parecer. Mesmo porque a corrupção leva predominantemente um percentual dos recursos para investimento do Estado, e em 2017 os investimentos federais foram previstos em 1,4% do orçamento. Enquanto isso, perdemos quase 10% deles no pagamento de taxas de juros mais altas do mundo. A corrupção, sendo uma distorção gravíssima que destrói a confiança da população no sistema, não é a causa de nosso atraso econômico. Ela é uma narrativa falsa, imposta por aqueles que não querem mudar o modelo, que fracassa inapelativamente desde os anos 80 e que poderia ser perfeitamente chamada de corrupção institucionalizada, pois é o sequestro do Estado e de suas energias por uma minoria de poderosos barões do sistema financeiro. O aumento da corrupção é só mais um sintoma dessa degradação como sociedade e da percepção generalizada de injustiça e impunidade. Democracia golpeada. Outro componente básico da pior depressão da história é a crise política causada pelo golpe de 2016. Remédio para o governo ruim é pressão popular e no limite das eleições seguintes. Impeachment, em nossa Constituição, é um remédio extremo para retirar um presidente contra o qual haja provas de crime de responsabilidade dolosamente praticada no exercício do mandato. É um processo político, pois levado a cabo pelo Congresso Nacional, mas não se pode prescindir do elemento jurídico legal, a comprovação do crime doloso de responsabilidade. E isso, evidentemente, não inclui a manobra fiscal, a pedalada fiscal, entre aspas, aprovada por pareceres técnicos, executados por um membro do segundo escalão, que é feita todo ano desde Fernando Henrique e não envolve dolo ou desvio de recursos. Não resta mais qualquer dúvida razoável hoje de que o Brasil sofreu um golpe. O uso de uma forma constitucional sem o conteúdo acusatório adequado não torna legal o processo. E hoje sabemos que mesmo o Congresso que inflamou contra as pedaladas tornou legais
2 dias depois de afastar a presidente legítima. Esse mesmo Congresso negou autorização para a investigação do golpista que ocupou a presidência da República, desonrando o nosso país e o nosso povo. Mesmo diante de malas de dinheiro e confissões de crimes gravados. O ex-presidente da Câmara, hoje condenado por corrupção, Eduardo Cunha, que outrora me processou por ter o chamado de corrupto, aceitou e conduziu um pedido de impeachment. Alguns meses depois, estava condenado por corrupção e preso na Papuda, e teria delatado, segundo a imprensa, deputados que teriam recebido dinheiro para votar pelo impeachment. Julgo que o golpe tinha basicamente 3 interesses poderosos que levaram a cabo. O primeiro e o mais evidente hoje era o do Sindicato dos Corruptos, que se articulavam em torno de Cunha e que queriam parar a sangria da Lava Jato e se livrar da cadeia. O segundo e menos evidente para a população eram os interesses da oligarquia rentista brasileira, que através dos bancos e da mídia queria um momento agudo de crise econômica para garantir a geração de excedentes a qualquer custo para pagar juros, o serviço da dívida. Por fim, o último dos interesses poderosos estava mais oculto e não teríamos de falar abertamente dele hoje se não fossem os documentos revelados por Edward Snowden e Julian Assange, que mostram, logo antes do início da Lava Jato, espionagem norte-americana na Petrobras e na presidência da República, que foi denunciada por Dilma e Angela Merkel na Organização das Nações Unidas, a ONU. Esse interesse queria acabar com a lei do pré-sal, colocar em mãos nossas reservas de petróleo, tomar a base de Alcântara, permitir a construção de bases militares norte-americanas na América do Sul, acabar com o BRICS e com o financiamento pelo BNDES de empresas brasileiras que atuam no exterior. Não surpreende nem um pouco que todos esses interesses tenham sido promessas de campanha do homem que atualmente ocupa a presidência da República. Nota do narrador, Biruliro. Fim da nota do narrador. Todos, para a desgraça nacional, conseguiram tudo o que queriam e que eu havia denunciado incansavelmente desde o fim de 2014, cumprindo meu dever com o país. E é com o aprofundamento do desastre econômico causado pelas medidas pós-golpe que eu quero concluir esse diagnóstico. De novo, a devastação do neoliberalismo. O déficit público em 2014 inteiro, que motivou a campanha de mídia por um representante da banca da Fazenda, foi de 17 bilhões. Diminuir em 1 ponto os juros médios teria provavelmente resolvido o problema, mas Dilma cedeu e resolveu aplicar a maior parte do programa contra o qual se bateu e derrotou na eleição, para que a banca e a mídia aplacassem a direita radicalizada. Promoveu um choque de juros e tarifas públicas, assim que fechadas as urnas, e nomeou Joaquim Levy, funcionário do Bradesco e egresso da Universidade de Chicago, para administrar a economia brasileira. Esse foi certamente um dos maiores estelionatos eleitorais que eu pude assistir durante toda a minha vida política. Seus efeitos deletérios para a crença na democracia representativa e a reputação da esquerda serão ainda sentidos por muitos anos. Como explicar agora à população que o PT aplicou de fato em 2015 foi o receituário neoliberal? Com o Brasil em recessão, crise política e os setores internos da indústria paralisados pela Lava Jato, Levy, que depois veio a se tornar presidente do BNDES no governo Bolsonaro, jogou querosene para apagar o fogo da crise, cortando investimentos e mantendo os maiores juros reais do mundo. Ao fazê-lo, colapsou as contas de 2015, levando o setor público a comprometer assombrosos 8,4% do PIB nacional em pagamento de juros, ou 501 bilhões, o recorde da história brasileira. Com o golpe consumado em abril de 2016, os golpistas dobraram a aposta no neoliberalismo, nomeando Henrique Meirelles,
que tinha sido por 8 anos presidente do Banco Central do governo Lula, como ministro da Fazenda. O novo governo tentou acertar o rombo fiscal causado pela queda de receita com o corte de investimentos, e o resultado está aí. Em 2016, o serviço da dívida levou 44% do orçamento federal. Em 2017, levou cerca de 49% de um orçamento de 3,5 trilhões, ou seja, 1,7 trilhões. Em 2018, se estima que tenha levado outros 52% de um orçamento de 3,55 trilhões, ou seja, 1,85 trilhão de reais. O descontrole da dívida pública sobre sua apropriação do orçamento nacional foram galopantes sobre o governo daqueles que a mídia trata como responsáveis fiscais. Para termos de comparação, podemos lembrar que a Previdência, ao contrário da campanha difamatória, consumiu somente 16% do orçamento de 2018, ou seja, 598 bilhões. Os gastos com pessoal, 8,5%, 301 bilhões, incluindo os inativos pensionistas da União, e as despesas discricionárias, de onde saem os investimentos, tragicamente, somente 1,8%, 65 bilhões. Enquanto isso, os juros de 342 bilhões em 2018, ou 9,7% do orçamento, e as sonegações, estimadas em 550 bilhões em 2018, destruíram as contas públicas. Ao contrário da maciça propaganda positiva de nossos meios de comunicação, o colapso da nossa economia só se agravou. Em março de 2018, o déficit do governo central era de assombrosos 25 bilhões, maior do que o déficit de todo o ano 2014, de 17 bilhões. Curiosamente, agora esse déficit é tratado como fruto de, aspas, responsabilidade fiscal, fecha aspas, por parte de grandes dos nossos especialistas econômicos. Ao contrário da propaganda de gestão responsável da economia, o governo Temer foi o maior desastre fiscal da história brasileira. Terminou seu mandato tendo como meta obter, em vez de um superávit primário, um déficit primário de 139 bilhões. Obteve 120 bilhões simplesmente, cerca de 7 vezes maior o que 2014. Um dos motivos para esse déficit foi a rápida degradação das contas da Previdência diante do desemprego e da informalidade crescente. A crise atual dessas contas é fundamentalmente uma crise de receita e não de despesa. Com menos pessoas formalmente empregadas, a arrecadação da Previdência diminui. No primeiro trimestre de 2018, a taxa de desemprego no Brasil era de 13% da população ativa, o que equivalia a 13 milhões de brasileiros desempregados, contra somente 6% registrados no último trimestre de 2014. A informalidade avançou a passos largos. O Brasil perde, em média, 1 milhão de empregos formais por ano desde 2015. Em 2017, a primeira vez nesse século, a quantidade de brasileiros trabalhando na informalidade superou a de brasileiros com emprego formal. Já a reforma que entrou em vigor veio complicar ainda mais esse quadro dramático. Prometendo incríveis 2 milhões de empregos novos, ela nada entregou diante de mais de 13 milhões de desempregados em fevereiro desse ano. O que ela veio de fato incentivar é a extinção progressiva do trabalho formal, tradicional e a geração de postos de trabalho que não contribuem necessariamente com a Previdência, o que causa maior degradação nas contas públicas. Depois do mandato de um governo federal que fez tudo o que a mídia e a banca mandaram, a dívida bruta já passou dos 66% do PIB, no mês em que Temer assumiu o governo, para incríveis 76%, em dezembro de 2018. Essa disparada do endividamento ocorreu mesmo com a entrada dos recursos arrecadados com a repatriação de dinheiro de origem duvidosa, evadido do país, e com os recursos tomados da descapitalização do BNDES,
o único banco que financiava o nosso desenvolvimento. Ocorreu mesmo com recursos da venda, né, entre aspas, com o barril de petróleo mais barato que uma latinha de Coca-Cola, né? A venda dos campos inteiros de nosso pré-sal a empresas estrangeiras, a maioria estatais, né? Evidenciando a falácia neoliberal que pregava a privatização da Petrobras. Outra ilusão vendida pelo governo Temer era sobre os juros efetivamente pagos pela dívida pública, nossa verdadeira taxa de juros reais. Juros reais são o rendimento do dinheiro investido descontada a inflação do período, ou seja, quando efetivamente o credor ficou mais rico por emprestar o dinheiro. Essa ilusão é possível devido à composição de nossa dívida interna. Temos 4 tipos básicos de títulos de dívida pública federal, cujos rendimentos possuem indexadores diferentes. O primeiro, correspondendo somente a 35% de nossa dívida em 2018, remunera o credor de taxas flutuantes. A maioria desses títulos é indexada à Selic. Temos, no entanto, ainda títulos com rentabilidade pré-fixada, vinculadas a índices e preços até ao câmbio. Ou seja, a Selic não é nossa taxa média de juros. Para uma estimativa adequada de juros reais pagos por nossa dívida interna, precisamos saber o custo médio efetivo dessa, que é uma composição de taxas efetivamente pagas por todos os tipos de títulos. Portanto, a taxa Selic terminou o ano de 2018 em 6,5%. O custo médio efetivado em nossa dívida terminou dezembro de 2018 em 9,86% nos últimos 12 meses. Com a inflação de 2018 pelo IPCA, fechou em 3,75%. A verdade é que, considerando a taxa de juros real passada, taxa ex-post, nossa taxa real em 2018 foi de aproximadamente 6,11%. Sobre qualquer critério que se adote, estamos entre os 6 países que pagam juros reais mais altos do mundo em 2018, com a Argentina neoliberal de Macri liderando o ranking. Se o governo paga seus papéis de forma segura, mais do que paga a taxa de estorno dos negócios no Brasil, não é preciso ser prêmio Nobel em Economia para deduzir que ninguém vai pegar o dinheiro emprestado para colocar um negócio que remunera menos que os juros bancários. E o custo de tantos desastres econômicos é a volta do aumento da miséria em nosso país. Em 2017, enquanto órgãos de imprensa falavam na recuperação econômica, 1,5 milhão de brasileiros e brasileiras voltavam à extrema pobreza. Em 2018, eram 14,8 milhões de irmãs e irmãos compatriotas nessa desesperadora condição. Desde o golpe, se estima que no mínimo 4 milhões de pessoas tenham voltado à extrema pobreza no Brasil. O desastre do aumento da miséria é agravado por outro desastre moral, que é o aumento da desigualdade no 10º país mais desigual do mundo. O neoliberalismo tem sido, de fato, nada mais que um aparato discursivo para justificar políticas de concentração de renda, e é o que entrega o aumento da riqueza nas mãos dos super ricos. Em 2016, o índice Gini, nos parâmetros de desigualdade usados no mundo, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, voltou a subir depois de 22 anos de queda. A mesma política econômica que atirou mais de 4 milhões de pessoas da extrema pobreza produziu, só em 2017, um aumento de 39% no número de bilionários brasileiros. O Brasil levou 500 anos para produzir 31 bilionários, e só no ano de 2017 para produzir mais 12 deles. Enquanto o país agonizava, o patrimônio dessas pessoas cresceu em média 13% em 2017. Hoje, os 5 homens mais ricos do Brasil têm a riqueza correlata à metade da população mais pobre. Ou seja, 5 cidadãos no Brasil têm riqueza equivalente a mais de 100 milhões de pessoas. O colapso social descrito aqui se reflete no aumento da violência que assombra nossas famílias. Em 2016, tivemos 57 mil assassinatos.
enquanto em 2017 tivemos mais de 60 mil. Contando com as mortes causadas por intervenção policial, tivemos cerca de 70.200 óbitos em 2016, o que equivaleu a 12% das mortes violentas em todo o planeta. Mais um título mundial terrível para nós, o país que mais mata no mundo. O Atlas da Violência de 2018 trouxe outra comparação alarmante. Nos últimos 12 anos, por volta de 553 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Na Síria, 7 anos de guerra, a ONU estima que 500.000 de mortos, ou seja, 53 mil pessoas a menos. Ou seja, nos últimos 11 anos, o Brasil teve mais assassinatos que um país que está em guerra civil há 7 anos. Infelizmente, o que nosso governo atual promete em relação a esse quadro é distribuir ainda mais armas, autorizar a posse e o porte para que alunos torturados mentalmente possam facilmente tornar o Brasil numa filial de assassinatos em massa, típico dos Estados Unidos. A violência é um fenômeno de múltiplas causas, mas todos os fatores que pressionam os índices de violência pioraram no governo Temer. A miséria, a desigualdade, a sensação de impunidade, de injustiça, o mau exemplo das autoridades. O país que temos hoje é, na medida das piores descritas, um produto tanto do estelionato eleitoral do PT quanto do golpe apoiado por Bolsonaro, que, para derrubar uma presidente legítima, ajudou a implodir a economia com uma série de pautas-bomba, cujo objetivo era somente de enfraquecê-la. A imagem da classe política se degradou terrivelmente em todo esse processo, ao ponto de que, em 2017, a pesquisa da Latinobarômetro informar que para 97% dos brasileiros, abre aspas, o Brasil está governado por alguns grupos poderosos em seu próprio benefício, fecha aspas. A queda no abismo. Foi esse ambiente social, econômico e político dramático que chegamos ao processo eleitoral de 2018. Precisávamos, então, visceralmente de um plano, de um debate amplo, racional e aberto na sociedade sobre nossa história, problemas e propostas. Precisávamos de uma campanha responsável para que saíssemos das eleições com um projeto discutido pela sociedade e por ela legitimado, que tivesse força o suficiente para superar a pior crise da nossa história. Mas a campanha acabou se tornando mais um componente de aprofundamento da crise. Creio que a grande maioria dos brasileiros, concordando ou não comigo, reconheceria que eu fui o candidato que mais se esforçou para promover um debate racional e propositivo na campanha, em clima de problemas e propostas. Outros candidatos, em menor ou menor medida, também tiveram uma postura séria a respeito, como João Amoedo, Geraldo Alckmin, Álvaro Dias, Marina Silva, Jean Goulart Filho e Guilherme Boulos. Mas a eleição, infelizmente, acabou dominada pelo ódio e pela polarização irracional causada pela prisão de Lula e o atentado a Bolsonaro. A estratégia da direita estava montada desde o início, manter a esquerda dividida e atrair o centro. Trazer as eleições para questões comportamentais, paixões ideológicas e evitar a todo custo que o país discutisse com profundidade a situação e os resultados do governo Temer, menos ainda as propostas para sair dela. O que o país não pôde esquecer é que, para a estratégia ter dado certo, ela precisou ter sido encapada pelo PT. Esse partido, que venceu as últimas 4 eleições sem programa claro, interessava uma polarização promovida por Bolsonaro e uma campanha emocional e racional que se valesse da comoção sobre a prisão de Lula e da oposição a aberrações defendidas pelo candidato de extrema-direita. Dessa forma, a atual burocracia do PT evitaria ter que explicar as terríveis acusações de corrupção generalizada e o estelionato eleitoral no segundo governo Dilma, suas chances de manter sua base eleitoral.
A burocracia do PT apostou na radicalização do país, dançando à beira do abismo. Como sabemos, tragicamente para o Brasil, essa estratégia foi muito bem sucedida para Bolsonaro e para o PT, ao transformar as eleições num circo de fake news. Em debates absurdos, Bolsonaro venceu, o PT sobreviveu e o Brasil foi atraído ao abismo do neoliberalismo, do proto-fascismo e do colonialismo norte-americano e do governo tecnicamente mais desqualificado da história brasileira. Essa estratégia também contou com a cumplicidade de grande parte da imprensa brasileira. Nunca poderei esquecer que Bolsonaro foi à bancada do Jornal Nacional entregar algo que ele chamou de kit gay, como se tivesse sido distribuído pela gestão Haddad em nossas escolas. O jornalismo da Globo tinha a obrigação de ajudar a desmentir essa afirmação absurda, mas se limitou a um tímido e discreto desmentindo. É bastante evidente que o uso maciço e divulgação de fake news pelo WhatsApp inferiu no ambiente do resultado eleitoral. Se produziam-se falsas peças de reportagens que eram distribuídas em massa, em sua maioria por redes bolsonaristas, mas também por redes petistas. Tudo leva a crer que esse uso foi criminoso, não só pelo conteúdo, mas pela forma de financiamento milionário e distribuição, segundo reportagem da Folha de São Paulo. Diante dos indícios de crime de Caixa 2, o PDT tentou uma ação de investigação judicial contra as coligações de Bolsonaro, ação que foi aceita, instaurada e ainda corre no TSE, a passos de tartaruga manga.